Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Desta vez andando um pouquinho para o lado das companhias de saneamento, que também tem sido uma preferência das escolhas aí do canal. Já foi solicitado aqui que se avaliasse essas empresas ou até se comentasse sobre essas empresas. Então eu vou discorrer hoje sobre a Copasa e a Sanepar, onde nós vamos olhar para o resultado do primeiro trimestre de 2024, onde nós temos duas empresas de saneamento, mas acredito que nós só tenhamos uma escolha. Eu vou começar olhando rapidamente os números inicialmente da Sanepar. Eu não vou entrar nas apresentações, depois eu faço umas considerações mais para o final, para você entender pelo menos aquilo que eu julgo ser o que é mais relevante na hora de você escolher empresa. Eu vou começar pela Sanepar, que eu estou com as informações trimestrais da companhia. Ela tem as demonstrações apenas as individuais e você pode ver que já começa o balanço dela lá na página 3. Eu vou dar uma olhada aqui na questão dos ativos. Os ativos servem para nos ajudar a calcular a relação do patrimônio sobre os ativos da companhia. Então esse é um número que eu vou transportar para lá. Veja que os ativos crescem mais de 1 bilhão na relação fechamento do exercício de 2023. Nós estamos olhando apenas, neste caso aqui, para o primeiro trimestre, como vai acontecer com a Copasa. Então, no fechamento do exercício passado, no dia 31 de dezembro de 2023, estava em 18,8 bi o total de ativos e agora está em 19,8, portanto os ativos progrediram em 1 bilhão. Eu não vou fazer essas mesmas considerações, só vou mostrar para você onde vai estar, por exemplo, no caso da Copasa, até para o vídeo não ficar muito longo. Então você já sabe onde buscar a informação. Depois, eu gosto de olhar para o patrimônio líquido e veja que ele sai aqui de 9,7 bi no fechamento do exercício passado, depois passado 3 meses, para 10,1 bilhões. Então a gente viu aí a evolução, depois eu mostro isso em percentuais. Da mesma forma, eu olho também para a receita, ver como ela está evoluindo. Ela sai na receita total aqui de 1,4 bi para 1,7 bi aproximadamente. E por fim, da onde nós tiramos as informações que vão nos ajudar a projetar os proventos eventualmente pagos pela Sanepar. Então nós vamos olhar para o lucro líquido, prejuízo do período, que sai aqui o lucro de 319 bilhões, 319,5 para 319,4 aproximadamente. Então, nós olhamos a Sanepar. Agora nós vamos pegar as informações trimestrais da Copasa e vamos dar uma olhada como elas aconteceram. Então você veja que a Copasa, aqui nas informações trimestrais, as duas obedecem o padrão internacional IFRS. Ela tem as individuais e as consolidadas. Nós vamos olhar para as consolidadas e já vamos dar um salto aqui. Eu acho que na página 13, se eu não estou enganado, veja que os ativos totais, no caso da Copasa, ele sai aqui de 14,18 para 14,145. Então ele é o contrário da Sanepar, tem uma redução no ativo. Isso aí não nos preocupa, está dentro de um patamar, nos chama atenção quando ele cresce, como ocorreu com a Sanepar. Da mesma forma, nós olhamos então para o patrimônio líquido. O patrimônio líquido ele estava em 7,5 bilhões no fechamento do exercício de 2023 e agora está em 7,7, cresceu aproximadamente 200 milhões o patrimônio líquido da companhia. Depois eu mostro por que é importante nós termos essa informação. Com relação às receitas totais, elas saem aqui de 1,7 bi para 1,8 e ela cresce aproximadamente 130 milhões no comparativo. Fechamento aqui, eu até não mencionei isso, mas quando a gente está comparando tanto receita quanto lucro, o comparativo é o primeiro trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2024. Então a gente vê aqui que sai de 1,7 bi no fechamento do primeiro trimestre de 2023 para 1,8, crescendo aproximadamente 130 milhões, um crescimento até relativamente interessante. Mais ou menos que era o que a gente esperava, seguindo ali
a inflação talvez um pouquinho mais. Já o lucro líquido do período, ele sai de 337 milhões, 337,7 para 351,5 e veja, né? Embora ele cresça, e claro, evidentemente que ele cresce num percentual não tão significativo. Na verdade, ele não chega nem a bater 20 milhões. 30 milhões seria 10%, então ele fica mais ou menos aí também acompanhando o desempenho da inflação. E esses dados que nós apuramos, nós trazemos para essa nossa tabela, que é a nossa tabela dos nossos indicadores fundamentalistas. Você vai ver aqui que nós fizemos uma projeção para o exercício de 2024, por exemplo, nós projetamos lá no início do ano, mas essa projeção era com base na evolução da inflação, porque normalmente os reajustes que são feitos sobre os consumos de água e até esgotamento dos dejetos no geral, tanto o cloacal quanto a parte de esgotamento pluvial, eles são reajustados pela inflação. Então lá no início a inflação era a projeção do Boletim Focus era de 3,76% no fechamento do exercício, então a gente começou a trabalhar com esse valor. Por isso que nós tínhamos então uma projeção da receita aqui em 6,6 bilhões aproximadamente. Veja aqui com o resultado obtido pela Sanepar, dá para projetar no final do exercício de 2024 6,7, quase 6,8 bi. Lembrando que normalmente, claro, aqui tem um detalhe, eu não sei como que é o dia a dia das pessoas no estado do Paraná. Eu não sei se eles vão para o litoral, se eles têm migração, se eles vão para outros lugares, porque o primeiro trimestre diz respeito ao verão. Então, como eu não conheço o comportamento, pode ser que seja, não sei se consome mais água, se toma mais banho, eu realmente não conheço esses detalhes. Quem compra uma ação da Sanepar é preciso entender isso aí, porque isso faz parte do projeto da companhia e até um pouco de cenário, porque é sabendo disso que nós vamos saber se o primeiro trimestre ele é o mais fraco, ele é o mais forte. Bancos, por exemplo, normalmente é o mais fraco. Então, são coisas que a gente precisa entender. Isso aí, claro, está de acordo com cada região. Veja que nós tínhamos uma projeção aqui do lucro líquido de 1,6 aproximadamente bi, e agora a gente deu uma reduzida frente aos resultados para 1,5. Considerando o nosso payout projetado para a Sanepar de 30,7, é possível que a companhia venha a pagar até o final do exercício de 2024 aproximadamente 31 centavos. Se ela pagar 31 centavos, veja, quando nós pegamos esse provento aí, 30 centavos, e dividimos ele por 6%, e por que 6%? É o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Então isso vai nos dar um preço teto, esse PC cedilha T, preço teto, de R$ 5,14. Então, veja, o máximo que nós vamos pagar pela Sanepar, quando nós projetamos, quando a gente olha para frente, né, para o futuro, é R$ 5,14, considerando a possibilidade dela nos pagar aproximadamente 31 centavos de proventos. Além disso, vai pagar menos do que os 6% que nós procuramos. Por outro lado, é bom entender que, em média, a Sanepar veio pagando 27 centavos de proventos ao ano, o que nos dá um preço teto de R$ 4,44. O patrimônio líquido ele é fundamental para nós pelo seguinte, veja que a gente verificou que ele era de 10,1 bi. Quando nós dividimos o patrimônio líquido pelo número de ações, isso nos dá um número chamado valor patrimonial por ação. O quanto custa uma ação em termos patrimoniais? Se nós pegarmos o preço da ação, no momento que eu estava gravando esse vídeo, a ação estava cotada a R$ 5,47 e dividirmos esse valor pelo valor patrimonial por ação, isso vai nos dar um número. Veja que o preço da ação é menor do que o valor patrimonial por ação. Portanto, vai nos dar esse 0,82, que ele tem basicamente dois significados importantes. A possibilidade da ação de fato estar barata e, segundo, o risco que é muito baixo em investir em Sanepar, porque você vai estar comprando uma ação que é abaixo do valor patrimonial. Então o risco fica muito reduzido, quase indo para zero. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 5,45,
Isso aqui nos indica que se você comprar a ação a 5,47, em função do lucro líquido, não em função dos proventos, você vai receber em aproximadamente 5 anos e meio. E se nós dividirmos os proventos que nós calculamos possíveis de receber, 30 centavos, 31 aproximadamente, pelo preço da ação 5,47, nós vamos ter um dividend yield aqui de 5,64. Veja que esse 5,64 está abaixo dos 6% que nós procuramos. Então, a gente, de alguma forma, acaba olhando para a Sanepar com algum distanciamento. E agora, olhando para a Copasa, nós seguimos esses mesmos passos. Então, muita coisa que eu já falei em relação à Sanepar, eu não vou precisar repetir agora. Mas veja que lá no início do ano nós tínhamos uma projeção aqui de 7,6, 7,7 bilhões em termos de receita. E agora, com os resultados apresentados, ficamos aqui em 7,4. As formas de calcular são as mesmas. Tá? Ou seja, as razões que nos levaram a chegar também é com base na nossa inflação lá do início do ano. Atualmente, o Boletim Focus está colocando a inflação como 3,8, está imaginando que a inflação vai subir e mais. Veja que o próprio Boletim Focus já coloca a Selic em 10, ou seja, em vez de reduzir ela numa linha de crescimento. Bom, mas nós tínhamos aqui um lucro líquido, uma possibilidade de 1,4 bi no fechamento de 2024 e continuamos aqui com 1,4, ou seja, está mais ou menos em linha com o que nós projetamos. Lembrando, eu não conheço essas regiões, aqui no caso nós estamos falando da Copasa, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, então eu não sei como é que o povo mineiro se comporta em relação ao período de verão. Consome mais água, toma mais banho, vai para o litoral, no caso São Paulo, Rio de Janeiro, ou fica no entorno com as suas águas doces. Eu realmente não sei dizer o quanto isso aí implica em termos tanto de consumo ou de evolução de acordo com esses critérios aí, no caso nós estamos usando a inflação. Mas o fato é que nós tínhamos projetado 1,5, R$1,50 de proventos e para os resultados objetivos nós vamos ficar aqui em R$1,47, R$1,48. Neste caso, pelas razões que eu expliquei, basta dividir por 6%, o preço teto ficaria em R$ 24,65. Em média, a Copasa ela vem pagando R$1,52 de proventos nos últimos 5 anos. Aquela média também que eu calculei para a Sanepar, eu não mencionei isso, mas também inclui 5 anos. Neste caso, para R$1,52, veja que o preço da ação aqui fica a 25, preço teto, né? O máximo que nós pagamos, R$ 25,28. No momento que eu estava fazendo esse vídeo, o preço da ação da Copasa estava cotada a R$ 20,67. Olhando aqui para o patrimônio líquido de 7,7 bi que nós apuramos e dividindo isso pelo número de ações, isso aqui já me chama a atenção numa coisa muito favorável à Copasa, que é a base acionária. Ela é menor do que a Sanepar. Só isso aqui também é um fator que pesa muito na hora que eu escolho uma ação. Tem uma base acionária pequena. Então, quando nós dividimos o patrimônio líquido da Copasa pelo número de ações, nós temos esse número aqui, o valor patrimonial por ação, que é o preço da ação em termos de valor patrimonial, R$ 20,39. Quando nós colocamos o preço da ação, que está R$ 27,67, e dividimos pelo valor patrimonial por ação, neste caso aqui, veja que nós vamos ter um número, a gente chama de PVPA, 1,01. No caso da Sanepar, ele estava abaixo de 1. Quando está abaixo de 1, a gente entende, o preço da ação está baixo, está barato, a ação está barata, e o risco é baixo. Quando ele está para o método do canal, entre 1 e 2, a gente entende, olha, essa ação não está nem caro nem barato, mas o risco, se aproximando de 1, ele vai reduzindo, ou seja, o risco é pequeno, não tanto quanto se estivesse abaixo do valor patrimonial, mas tem um risco aí reduzido. E já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação em 5,59, você vai receber aí em torno de 5 anos e 6 meses, 5 anos e 7 meses. Neste caso, tanto uma ação quanto a outra, elas estão até se equivalendo. Já o dividend yield, se realmente pagar aquele R$ 1,47, o que não é nenhuma primazia, afinal de contas, em média veio pagando nos últimos 5 anos R$ 1,52,
então nós teríamos um dividend yield aqui de 7,16%, o que é bem acima daquele 6% que nós procuramos e está melhor em termos de projeção do que no caso a Sanepar. E aqui no final nós trazemos sempre um comparativo, ação a ação, no caso aqui saneamento a saneamento. Aqui estão todos esses dados que eu apurei da Sanepar, você pode parar o vídeo e dar um print, como também estão aqui os da Copasa. O que está crescido aqui? A dívida líquida. Veja que a dívida líquida da Sanepar é de 4,4 bi, ao ponto que a dívida líquida da Copasa é de 3,4, são meio parecidas até. E já a relação da dívida líquida sobre o EBITDA, no caso da Sanepar, está em 1,5, assim como 1,5 está da Copasa. O que quer dizer isso aí? Digamos que é porque quando você paga uma dívida, evidentemente o pagamento da dívida ele vem primeiro do que os tributos, então não tem a tributação porque você está pagando dívida. Com o que a companhia ela tem em caixa, e ainda considerando o EBITDA dela, por que em caixa? Porque ela tem uma dívida bruta, né? Se você considera a dívida líquida, ela pode pagar com o que ela tem em caixa, então você desconta da dívida bruta o que dá a dívida líquida. E mais o EBITDA, a companhia pagaria as suas dívidas aí, se ela só utilizasse a partir do seu lucro líquido, para fins de pagar lucro líquido não, seu EBITDA, né? Porque ele é antes dos impostos, das amortizações e das depreciações. Se você considerasse o EBITDA só para essa finalidade, então você pagaria essa dívida em 1 ano e meio aproximadamente. Agora é importante, eu não fiz análise das apresentações, lá tem bastante informação. A Copasa é muito bacana nisso porque ela faz uma evolução, por exemplo, da receita líquida trimestralmente dos últimos 3 anos, né? Isso é bacana de ver como isso vem crescendo, mas a parte de despesas que a companhia tem, como ela vem crescendo em relação ao crescimento da receita, porque daí você vê o quanto ela representa em eficiência. Isso é um fator preponderante para quem analisa essas empresas aí. Normalmente, se elas estiverem em linha, então você está vendo que tá, tudo bem, pelo menos elas crescem parecido. Agora, se tem algo que destoa muito, então esse é um ponto que pode chamar a sua atenção e na hora de você escolher, você talvez deixar um pouco de lado. O endividamento, as duas são interessantes em termos de endividamento, mas esse endividamento que tem é um CAPEX ou é um OPEX? Ou seja, é apenas para melhorias ou ele está crescendo em termos a companhia está crescendo em termos de projeto? São coisas que você precisa olhar, lembrando que tudo isso precisa estar em sintonia com o cenário. Então o cenário está acima de tudo, depois nós colocamos o projeto da companhia e por fim aqueles dados que eu mostrei ali que são das análises fundamentalistas. No todo, olhando assim, numa primeira vista, para um vídeo curto, só de 20 minutos, parece que a Copasa se apresenta melhor. Mas, dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.